Olá, gente. Aqui é o professor Pablo. Vamos, nesta aula, ver mais um pouco sobre funções. O resumo desta aula é esse. A gente vai fazer uma revisãozinha do que vimos sobre funções até aqui. Depois vamos ver o formato, a sintaxe de funções que retornam valor. Essa vai ser a novidade desta aula. E aí vai ser fundamental a gente ver o comando que permite retornar de uma função. Dá para retornar também de uma função que não retorna valor. E também como é que você chama funções que retornam valor. Primeiro vamos revisar. Funções que não retornam valor, a gente já viu. E elas começam com esse nomezinho void. Esse void é justamente para dizer que ela não retorna valor. Depois o nome da função, argumentos, com esses símbolos aqui. E entre chaves vem os comandos da função. E para chamar a função, você coloca o nome dela, que você escolheu, que você definiu antes. E entre parênteses vem os argumentos. Se não tiver argumento, é assim. Se tiver argumento, você coloca separados por vírgula. Podem ser valores literais, variáveis, expressões quaisquer como argumentos. Pronto, isso são as funções que não retornam valor. Elas só podem ser usadas desse jeito. Agora vamos ver como é que define uma função que retorna valor. É bem parecido. A diferença é que ao invés de void, tem o tipo de retorno. Isso quer dizer que quando esta função for chamada, ela vai enviar de volta um valor. Quando ela encerrar sua execução, ela vai enviar de volta um valor deste tipo aqui. No restante, a definição é igual. A sintaxe para definir uma função que retorna valor é igual. Nome da função, argumentos e comandos aqui entre chaves. E para retornar, essa novidade de retornar valor torna fundamental você conhecer esse comando aqui. O comando de retorno, que é o return, ele interrompe a execução da função e faz retornar para o ponto onde ela foi chamada. Por exemplo, se dentro da main você chama uma função cadastrar pessoa, aí dentro de cadastrar pessoa acontece um return, ele volta para a função main, para aquele ponto onde a função foi chamada. Na verdade, ele volta para o ponto logo abaixo dela. Você pode usar um return que não retorna valor se for uma função void. Ele só faz interromper a função e voltar. Mas você pode interromper a função e enviar de volta para o ponto onde ela foi chamada algum valor. E a sintaxe é essa: return uma expressão qualquer, pode ser um valor literal, uma variável, pode ser uma expressão com operadores, terminado com ponto e vírgula. Certo? Não é tão novidade esse retorno de valor. Se você já criou um programa lá no Replit, ele automaticamente cria este Hello World aqui, que é o Hello World mais correto. Ele já cria a main, a gente já tem feito isso, como uma função que retorna um valor inteiro. Ó. A main ela obedece exatamente à definição de função que retorna valor e é um valor inteiro. E ele já cria um return aqui no fim, que é o return 0. Só que esse valor vai ser retornado para o sistema operacional. Então a gente não vai ver ele sendo usado dentro do nosso programa, certo? Então ainda não nos ajuda muito. Mas só para vocês entenderem que a main é uma função que retorna valor e a forma mais certa de definir é colocando um return lá no fim. 0 geralmente quer dizer que foi sucesso o programa. Tá? Como é que eu chamo uma função que retorna valor? A main eu não vou precisar chamar porque ela é disparada automaticamente. Mas se você criar uma outra função que retorna valor, como é que você chama? Você pode usar a mesma sintaxe de uma função que não retorna valor, o nome da função, entre parênteses, os argumentos, depois um ponto e vírgula, ou você pode, e aqui é que vem a novidade, usar a sua função que retorna valor dentro de uma expressão. Em todo lugar onde pode aparecer uma expressão, você pode colocar uma chamada de função que retorna valor. Então você chama minha função, passando os dois argumentos. Essa minha função retorna algum valor. Então quando ela executar e retornar, o valor vai ser usado para atribuir a variável x. Neste exemplo aqui. Mas em qualquer situação que apareça expressão, pode aparecer uma chamada de função. Por exemplo, dentro de um if.
Aí você pode ter uma chamada de função que vai ser executada, vai calcular algum valor, vai retornar esse valor. Quando ela retornar, o valor que foi retornado vai ser comparado, se foi menor ou igual a zero, e aí o if vai tomar uma decisão. Então ela pode ser usada em várias outras situações também. Qualquer uma que aparece expressão, pode aparecer uma chamada de função que retorna valor. Pronto, vamos trabalhar agora uns exemplos no Replit. Bem, gente, nesse primeiro exemplo, eu quero mostrar uma função da linguagem C que converte uma temperatura dada em graus Fahrenheit para graus Celsius. Mas antes, eu quero mostrar o seguinte. Aqui a gente tem a função main e ela é de fato uma função que retorna valor e segue aquela mesma regra de como definir função. Você começa com o tipo de retorno, que tem que ser int, no caso da função main. Nome main, isso aqui vai fazer o compilador reconhecer que é o ponto de entrada do seu programa, é onde ele começa. Aqui, por enquanto, a gente vai considerar que a main não recebe parâmetros. Você pode colocar void ou não colocar nada. E no final, na verdade, em qualquer ponto do código, você pode colocar um return, onde geralmente, para a função main, o 0 representa que o programa terminou com sucesso, qualquer outro valor representa que ele terminou com falha. Você pode querer fazer alguma verificação aqui no meio do programa, e se algo der errado, você retorna um valor diferente de 0 para dizer que deu falha. Então vamos definir essa função. Primeiro veja o seguinte, eu já inicializei aqui uma variável Fahrenheit com um valor que seria um valor de temperatura na escala Fahrenheit, 96,8,8 graus Fahrenheit. E agora eu quero converter para Celsius, para depois imprimir aqui as duas temperaturas, com duas casas decimais. 96,8 graus F igual a uma temperatura aqui, graus C, que é graus Celsius. Bem, eu vou fazer a função e eu vou considerar que ela recebe float, porque o número pode ter casas decimais. E eu vou chamar a função, o bom é você usar nomes que sejam fáceis de entender. Pelo nome você entende qual é o propósito da função. Então, eu vou chamar a função de Fahrenheit para Celsius. Aí fica fácil. Que aqui eu vou chamar o parâmetro que ela recebe, que vai ser o valor na escala Fahrenheit, o valor em graus. Vou criar uma variável local, dá para fazer sem essa variável aqui, certo? Mas eu vou criar para a função ficar um pouquinho maior, mais interessante. E como é que eu converto? A fórmula é a seguinte, eu pego os graus Fahrenheit, diminuo 32 e divido por 1,8. Isso aqui vai dar o valor correspondente na escala Celsius. E agora eu retorno. Pronto, então essa função recebe um parâmetro, que é o valor na escala Fahrenheit, em graus, converte para graus Celsius e retorna. Esse retorno faz que no lugar onde essa função for chamada, se o valor dela estiver sendo usado, essa chamada da função ela passa a ter exatamente aquele valor. Mas se eu não estiver usando o valor é ignorado. Por exemplo, se eu chamar a função aqui, que nesse contexto não vai fazer sentido, mas eu posso chamar. Aqui na linguagem C isso é aceito. Posso chamar uma função que retorna o valor do mesmo jeito que eu chamaria uma função que não retorna o valor. Nesse contexto aqui, o valor vai ser ignorado, não vai ser usado. Mas se eu quiser usar o valor que ela retornar, eu uso ela no meio de uma expressão qualquer. Pode ser numa atribuição, ou pode ser em outros contextos, dentro de um if else, etc. Mas vamos rodar aqui para ver se funciona e ver o valor na escala Celsius. Aqui, 96,8 graus F, da escala Fahrenheit, é igual a 36 graus Celsius, que é a escala que a gente usa aqui no Brasil. Só para mostrar aqui algumas mudanças, eu posso abrir mão de usar essa variável aqui, não preciso dela. Porque quando eu passo parâmetro para uma função, eu posso passar uma expressão, então eu posso passar uma chamada de função.
printf, no caso, é a função que eu estou considerando. E ela, ao invés de receber a variável Celsius que eu removi, ela pode receber direto a chamada da função. A linha aqui ficou quebrada, deixa eu diminuir o zoom só para você ver. Isso pode ser numa linha só, certo? Então aqui eu fiz a chamada da função. De Fahrenheit para Celsius, passando o valor Fahrenheit. Então ele vai chamar a função, ela vai calcular, vai retornar um valor, e é esse valor que vai passar para dentro do printf, durante a execução do printf. Certo? Vai dar o mesmo resultado. Eu também poderia simplificar mais aqui, mas eu acho que eu vou encerrar esse exemplo por aqui. Bem, gente, vamos para mais um exemplo de funções que retornam valor. Desta vez eu quero fazer funções que operam com strings. A gente tem uma biblioteca da linguagem C que faz algumas dessas funções, que eu vou mostrar aqui, mas eu quero fazer com vocês para exercitar, certo? Por exemplo, a biblioteca string.h tem a função strlen para calcular os tamanhos, mas eu vou fazer com vocês uma função que calcula os tamanhos. E vou imprimir o tamanho dessas duas strings aqui. String na linguagem C são arrays de char terminados em 0. A parte útil deles terminada em 0. Então, eu já inicializei aqui as duas strings. Vamos criar a função que calcula o tamanho, equivalente à função strlen. Qual vai ser o retorno dessa função? Ela vai retornar um valor que representa o tamanho. Então, basta usar o tipo int. Eu não precisaria de float, por exemplo. E eu vou chamar a função de tamanho str, para ficar em português. É o tamanho do string, ou tamanho string. Ele vai receber as duas strings, eu vou chamar de str1 e str2. Não, desculpa, o tamanho string vai receber só um string. Ele vai calcular o tamanho. A gente vai fazer outro para receber duas strings. Eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer esse array até chegar na posição 0. Quando chegar na posição 0, na posição onde o conteúdo do array é 0, aí eu interrompo. Eu vou fazer aqui um comando de repetição. Vou inicializar essa variável com 0, é a variável da posição. Vou percorrer a string examinando naquela posição se o conteúdo é 0. Na verdade, se o conteúdo for 0, eu quero parar essa repetição. Então, enquanto for diferente de 0, ele vai continuar repetindo. E aí eu incremento a posição de 1. Posso colocar pós, mais também, dá na mesma. Então ele vai, enquanto não chegou numa posição que o conteúdo lá da string está 0, eu incremento, eu vou para a próxima posição. Isso vai fazer ele percorrer a posição 0, 1, 2, 3, até chegar numa posição que tem lá um conteúdo que é 0. Isso quer dizer que acabaram-se os caracteres, os símbolos úteis daquela string. Esse 0 marca o fim dela. E como a gente começou a contagem em 0, essa posição está uma posição depois da string útil. Então ela vai ter exatamente o tamanho, certo? Por exemplo, se a string tinha 2 caracteres úteis e o terceiro era o 0, marcando o fim da string, então essa variável pós vai avançar. Para a posição 0 e 1 tem caracteres úteis. Na posição 2 tem o valor 0. E 2 é justamente o tamanho da string, né? Então está aqui pronta a função. Agora eu vou chamar essa função. Como é que eu chamo? Eu posso chamar direto aqui no printf, passando uma chamada de função para o printf. E eu passo a string que eu chamei aqui de texto1. Também tamanho string, passando texto 2. Ele quebrou aqui a linha porque não coube. Deixa eu fazer uma quebra de linha, alinhar assim. Para a linguagem C não faz diferença essa quebra de linha, certo? E dá para entender, eu acredito. Agora, quando a gente executar, a gente vai ver os tamanhos das strings. Essa tem tamanho 9, essa tem tamanho 10. Vou deixar as duas com o mesmo tamanho para um teste que eu vou fazer a seguir. Pronto, tamanhos 10 e 10. Ok. Agora eu quero fazer uma outra
uma outra função que testa se as duas strings têm o mesmo tamanho. Testa se elas têm tamanhos iguais. Essa função vai retornar um valor que representa verdadeiro ou falso. A gente na linguagem C representa com 0 ou não 0. 0 representa falso. Qualquer valor não 0 representa verdadeiro. Mas eu vou usar 0 e 1, certo? Para representar 0 e 1, basta o tipo int. E eu vou chamar essa função de str iguais, para comparar se elas são iguais. Ela tem um propósito similar da strcmp, que é para comparar strings, só que essa aqui eu só vou verificar se são iguais e retornar sim ou não. A strcmp ela diz se uma vem antes da outra, numa ordem parecida com a ordem alfabética. Se elas são iguais ou se a segunda string vem antes da primeira. Então ele tem 3 possibilidades de valores: valor negativo, 0 e valor positivo. A minha só vai retornar 0 ou 1. 0 se forem diferentes, 1 se forem iguais. Para duas strings serem iguais, uma primeira coisa é que elas têm que ter o mesmo tamanho. Então eu posso começar calculando aqui o tamanho das duas strings e ver se o tamanho é igual ou não. Se o tamanho for igual, ainda não quer dizer que as strings são iguais, mas se o tamanho for diferente, eu já posso descartar e retornar que elas não são iguais, retornando 0 aqui, ó. Tamanhos diferentes, calculei o tamanho das duas strings, certo? Testei aqui, são diferentes. Então, se são diferentes, retorno falso. As strings não são iguais. Agora, se elas forem iguais, eu tenho que comparar posição a posição, se todas elas estão idênticas. Na posição 0 de uma string é igual à posição 0 da outra, a posição 1 de uma string é igual à posição 1 da outra, a 2, a 3, etc. Para isso eu vou fazer um for, vou criar uma variável i aqui, um for que vai variar de i igual a 0, enquanto i for menor do que o tamanho. Qual tamanho? 1 ou 2, porque os dois já não são diferentes, ou seja, aqui eu sei que os dois tamanhos são iguais. Lembrando o seguinte, que se eles forem diferentes, cai nesse return, então a função vai encerrar sua execução e retornar 0. Então isso significa que nesta situação aqui, ele não executa o código que está aqui abaixo. Ele só executa se não passou nesse teste, ou seja, se tamanho 1 for igual a tamanho 2. É por isso que aqui eu posso usar qualquer uma das duas. Então vou fazer i variar de 1 em 1, né? Enquanto for menor que tamanho. Quando chegar no valor igual a tamanho, ele vai parar. Aí com isso eu consigo percorrer todas as posições úteis das duas strings. Elas têm o mesmo tamanho, então são os mesmos índices. E aí é o seguinte, enquanto forem iguais, não tenho o que fazer. Eu vou continuar verificando. Se as posições 0 das duas strings forem iguais, avanço para a posição 1. Se forem iguais, avanço para a posição 2, até chegar no limite do tamanho das duas. Mas se forem diferentes, ou seja, se o conteúdo da string 1, o índice i, esse i vai servir para variar os índices das strings. Se for diferente do conteúdo na string 2, do mesmo índice, aquele mesmo índice i na posição correspondente, então eu sei de uma coisa, as strings não são iguais. Basta ser diferente em uma posição para que eu considere a string toda como diferente da outra string. Certo? Agora, se ele passar por todas as posições e nenhuma vez entrou aqui, lembrando que se ele entrar aqui, ele retorna da função, ele para esse laço, ele para tudo, acaba a execução dessa função e volta para o ponto onde ela foi chamada, certo? Mas se ele passou por todas as posições sem cair nesse return, somente se isso acontecer é que ele vai chegar aqui embaixo. Então nessa situação que ele consegue chegar nesse comando é porque os tamanhos são iguais, ele conseguiu avançar aqui. Todas as posições são iguais, então ele conseguiu avançar aqui sem cair no return. Então essa é a situação em que as duas strings são completamente iguais no tamanho, nos conteúdos, em tudo. Então essa é a função str iguais. Vou chamar essa função aqui para a gente fazer dois testes rápidos. Vou comparar texto 1 e texto 2. Veja os valores lá dessas variáveis, não são iguais, certo? Então isso aqui deve retornar 0. Vamos executar para ver.
são iguais 0. Os tamanhos até estão iguais, os tamanhos, mas quando ela foi verificar o conteúdo, nesse for aqui, obviamente as duas strings não são iguais. Mas vamos deixá-las iguais agora. Vou escrever aqui também um teste com duas exclamações. Quando eu executar, são iguais? Sim, são iguais. Minha função está funcionando corretamente, aparentemente. Agora eu quero mostrar mais uma coisa. Você pode usar essa função, uma chamada da função str iguais, dentro de um if, certo? Nesse caso, a função pode ser usada sozinha como condição do if, essa chamada de função. Porque ela retorna já um valor adequado, que se interpreta como verdadeiro ou falso. Então, se quando eu chamar essa função, retornar um valor correspondente a verdadeiro, então ele entra aqui e imprime iguais. Se não retornar um valor correspondente a verdadeiro, ele entra aqui e imprime diferente. Então, vamos ver, ela imprimiu iguais. Se você quiser fazer o teste assim, também pode, certo? Nada impede. Então, ele chama a função. Se ela retornou o valor 1, eu usei esse valor para representar a verdade. Então, ela entra aqui. Aí vai dar na mesma. Iguais. Só vou fazer um teste aqui, mais um teste. Removi uma letra, elas não são mais iguais. Pronto. Retornou 0. E no if, ele acabou entrando aqui na parte else, porque essa chamada está retornando 0, né? Está aí os exemplos, 2 exemplos de funções que retornam valor, para vocês entenderem o uso dos comandos return também.